Eu tinha muito medo e eu tenho pra mim que o medo do desenvolvimento ele vem por vários fatores. O primeiro fator são esses tabus que se criam em torno do despertar e do desenvolvimento mediúnico. A gente acha que vai atrair coisa ruim, a gente acha que vai se sentir mal, que vai, enfim, mexer com o que não deve, que são coisas muito além de nós e que a gente não tem poder sobre isso. Então, tudo isso gera um medo muito grande. E outra coisa também que gera o medo é o processo natural, porque a gente tem vários paradigmas que a gente tem que desconstruir nesse processo, várias crenças que a gente tem. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu tenho medo da mediunidade porque se eu mexer com isso, espíritos ruins vão chegar perto de mim. E aí você começa a trabalhar com isso, mesmo que essa crença seja uma mentira, é uma ilusão, né? Mas você vai ter que confrontar isso. E isso dá medo mesmo. E hoje em dia eu aprendi muito, por exemplo, antes eu tinha pesadelo, assim, tinha os pesadelos, e eu ficava o dia inteiro, ai meu Deus, será que tem um espírito do meu lado? Será que eu atraí um espírito ruim? E depois que você naturaliza isso na sua vida, você fica. Tava vindo à tona, né? São coisas que estão vindo para eu olhar, para eu curar dentro de mim, para eu trabalhar. Então você começa a não sentir tanto medo, porque você sabe que essa é a sua natureza. Ser um espírito é a sua natureza. E quanto mais a gente trabalha isso de forma consciente nessa vida, menos a gente sofre depois. E nessa vida também, né? Então, por mais que dê medo, vai com medo mesmo. Eu não posso falar aqui pra você, ai, não sente medo não, que não precisa, porque você não vai entender sem viver, entende? Eu passei por muito medo no meu processo, muito medo, nossa senhora. Síndrome do pânico, tudo que tem direito no combo do medo, eu tive. Mas encarar esse medo e falar, não, o que você tá querendo me mostrar, sabe? O que o medo tá querendo me mostrar? Foi o que me fez evoluir e hoje tá onde eu tô. Muito feliz, sabe? Óbvio, eu tenho problemas como todo mundo, mas é um lugar muito mais completo. Entende? Porque quando a gente não encara o medo, a gente volta para estaca zero. E eu não lembro quem falou, acho que foi uma palestra que eu fui, que o professor, acho que foi o Marcos Trombetta, ele falava assim: tem gente que gosta de ficar na merda porque a merda é quentinha e ele se acostuma. E para sair da merda, você precisa subir e você tem medo, você acha que você não vai conseguir, mas encara, vai em frente, continua, não desiste, né? Porque dá medo mesmo, é natural o medo, a barreira do terror é natural. Todo mundo vai passar por isso. Mas depois dessa barreira do terror, tem coisas maravilhosas. E não só em relação à mediunidade, mas também aos seus sonhos. Então, por exemplo, eu tinha muito desejo de estar aqui na minha casa hoje, ter a minha casa, de estar casada, né? Enfim, conseguir construir tudo isso, de ter a minha empresa, de ter o meu curso. Eu tinha muito esse desejo. E para eu chegar até isso, o desenvolvimento da mediunidade foi uma parte essencial. E o despertar espiritual foi essencial. Eu não teria conseguido sem isso. Entende? Então, os meus maiores desejos de alma estavam logo depois desse medo. E passar por ele, olhar para ele e falar: tá bom, dá a mão aqui, me mostra o que você quer me mostrar. Quando vê esses gatilhos de medo, eu sempre falo para os meus alunos: conversa com o medo. Sabe? Às vezes ele vem falar assim para você: ah, não faz isso não, porque você não consegue. Ai, e se você fizer isso e acontecer aquilo? Já pensou? Aí vira gatilho, aí você começa, fica sem ar, né? Começa o pânico. Conversa então, quando vier o gatilho, fala assim, então, mas o que você não tá vendo é que isso e isso, mas você não precisa ter medo, porque ó, nada aconteceu ainda, nada disso é verdade. Começa a conversar com esse medo, começa a trazer consciência, porque o medo é o seu ego se expressando, são as suas ilusões, são as suas crenças, a visão limitada que a gente tem dessa realidade. Então começa a conversar com o seu ego, como se fosse uma criança. Acho que esse é o melhor exemplo. Conversa com o seu ego, com o seu medo, como se fosse uma criança com medo. A gente não pega a criança pela mão, a criança tá lá com medo, sei lá, do ursinho de pelúcia. Eu sou a doida, eu tenho um monte de medo de boneca. Então vamos lá, que a minha criança tá com medo da boneca. Pega essa criança, a gente não fala com carinho com ela, fala assim: olha, não precisa ter medo, tá vendo que é só uma boneca, que ela não vai fazer nada? Esse medo que você tem é porque você assistiu um filme que, sabe, te remeteu ao medo de boneca, mas não tem nada a ver. Isso aqui, ó, é inanimado, não tem nada.
né? Você é protegida. Então conversa como se fosse uma criança. E aí da próxima vez que o medo pular, que ele vier aqui, querer te assustar, ele vai vir com essa consciência que você deu para ele. Então ele vai vir um pouco mais, um pouco menos intenso. E aí chega um momento que você dá tanta consciência para esse medo que ele começa a trabalhar com você. Então, quando, por exemplo, você tem ali o medo do trabalho. Eu tinha medo de, sei lá, gravar stories, porque eu achava que eu ia ser julgada, né? Então vinha sempre o medo. Ah, imagina aquela pessoa que vai te julgar. Será que aquela pessoa vai assistir? Será que aquela pessoa vai falar mal de você? Será que aquela pessoa vai pensar? Daí eu comecei a trazer consciência para esse medo, né? Para esse bloqueio. Fui trazendo aos poucos, trazendo aos poucos. Hoje, quando eu vou gravar stories, esse medo, o antigo medo, pula como segurança. Então hoje eu sei que quando eu vou gravar stories, eu tenho que colocar uma energia extra para eu emitir essa confiança, essa segurança. Então, esse medo de antes, hoje, me ajuda.